Deus tira Abraão da casa do pai dele, da parentela dele, e leva para um lugar desconhecido. E no meio do deserto, Deus diz para Abraão: este é o lugar, Abraão. Abraão não murmurou, Abraão não duvidou, não teve medo, não questionou o plano de Deus, mas simplesmente edificou um altar e adorou ao Senhor. E tudo veio a dar certo na vida de Abraão, porque Abraão não teve medo, Abraão não questionou o seu Deus por ter colocado a ele no meio do deserto. Sabe qual o problema da maioria dos homens e das mulheres que andam com Deus? É que no momento que Deus permite que o deserto venha para a vida da pessoa, a pessoa ela questiona o plano de Deus para a vida dela, pessoal. Na maioria das vezes, pessoal, abandonam a sua vida com Deus, não é porque Deus não realiza milagre, não é porque Deus não opera maravilha na vida das pessoas, não é porque Deus não fez nada no ano na vida da pessoa, não. Na maioria das vezes é a pessoa que não quer enxergar o que Deus realizou na vida dela. Então, pessoal, é a hora de nós entender. A fé, ela é a certeza das coisas que você espera, e nesse último dia de 2023, você está se preparando para um 2024 de resposta, e que ela venha. E se ela não vier, a pessoa continua se preparando para 2025, meu irmão. É aí que está a diferença. A diferença não está em eu receber ou não receber, a diferença está em eu permanecer na minha fé diante do meu Deus. Por que que as águas do Mar Vermelho se abriu diante de Moisés e de todo Israel? Porque no momento que Deus diz: Moisés, estende o cajado para que as águas se dividam, Moisés usou a sua fé. Moisés não duvidou da palavra de Deus e foi em frente, e o milagre aconteceu. Por que que no deserto não faltou o alimento? Por que que o povo não morreu de fome, nem de sede? Por que que Deus manteve o povo no meio do deserto? A palavra diz que a roupa não se rasgou, a sandália não furou. Sabe por quê, pessoal? Porque o povo não estava preocupado com a veste e nem com a sandália. E aquilo que nós não ficamos ansiosos, nos preocupando, querendo a qualquer custo, Deus mantém a nossa vida. Esse é o poder da fé. Aquilo que você não fica ansioso, querendo antes da hora, desesperado, achando que vai ser do teu jeito, porque a ansiedade, ela atrapalha os projetos da pessoa com Deus. Pé no chão, meu irmão. Perseverança, porque os heróis da fé se tornaram heróis no meio das lutas, se tornaram vencedores porque tiveram coragem de lutar. Homens e mulheres que não tiveram medo, que não se intimidaram. O povo de Deus tem perdido a sua comunhão com Deus, porque eles duvidam do poder de Deus, tem medo, ficam tímidos. Tudo é um motivo para a pessoa dizer: não está adiantando. Como você pode herdar o reino dos céus para a tua vida, se você desacredita de que Deus pode mover a mão na tua vida e mudar a tua história, na tua vida financeira, ou na tua vida sentimental ou espiritual? Se nós desacreditamos desse Deus, que Ele possa fazer milagres na nossa vida, aqui na terra, como nós vamos entrar no reino dos céus? Como nós vamos ter fé para entrar no reino de Deus, se nós duvidamos dele aqui, se nós temos medo de andar com ele? É por isso que a palavra, ela diz que nós não podemos ser tímidos e nem medrosos. Meu Deus, é o último dia do ano. Nesse último dia do ano, Senhor, uma coisa eu quero: buscar a tua misericórdia, me render aos teus pés, para que eu venha viver um ano de 2024 de promessas e de conquistas na minha vida. Um ano que aonde eu venha colocar a mão, tudo venha dar certo. Um ano de maravilhas, um ano de resposta, para que os meus sonhos se tornem realidade. Porque do contrário, nós vamos perder a fé,
nós vamos ter medo, nós vamos duvidar, e Deus não pode operar na vida daqueles que duvidam, na vida daqueles que perdem a fé, daqueles que têm medo. Deus não é Deus de operar na vida de pessoas que são tímidos e têm medo de tomar decisões. Por isso, digo para vocês que estão aqui nessa manhã, não tenha medo de fazer aliança com esse Deus nesse último dia de 2023. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer aliança com o autor da vida, aquele que tem a vida, aquele que tem a paz, aquele que traz a proteção, o livramento, aquele que quem pede, crendo, vai receber em nome de Jesus. Não tenha medo de fazer aliança com aquele que pode mudar a tua história, que pode te fazer um vencedor no ano que está se aproximando, em tudo que você colocar as suas mãos. Porque tudo é possível ao que crê. Não há vencedor sem luta, não há herói sem ter coragem de enfrentar os adversários que a vida impõe. E o maior adversário da tua vida é Satanás, que tem promovido a dúvida, que tem colocado as amarrações, que tem provocado muitas das vezes a insegurança e colocando na mente da pessoa: eu vou parar porque não dá, porque não adianta, porque parece que eu nasci para sofrer. A maioria das pessoas vive desta maneira, como alguém que pensa que nasceu para sofrer, que tudo para a pessoa é só humilhação, é só vergonha. Como essa pessoa pode ser um vencedor? Como ela pode ver a glória de Deus se a pessoa duvida da grandeza de Deus? Sabe por que Sadraque, Mesaque e Abednego se tornaram vencedores? Porque não tiveram medo de passar pela fornalha de fogo. Sabe por que Daniel, ele se tornou um vencedor? Porque Daniel não teve medo do rei Nabucodonosor e não teve medo da cova dos leões. Homem e mulher que tem medo da fornalha de fogo, que tem medo da cova dos leões, não pode se tornar um vencedor. Sabe por que o rei Ezequias se tornou um vencedor e foi acrescentado 15 anos na vida dele, pessoal? Porque o rei Ezequias não teve medo. No momento que Deus falou com o profeta Isaías, vai a Ezequias e diz para ele que ele coloca a casa dele em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. Ele não se intimidou, ele não teve medo, ele se curvou diante de Deus, se prostrou, virou o rosto para a parede e disse: Senhor, lembra-te, ó Pai, que eu andei contigo com inteireza de coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos, e implorou misericórdia, e a misericórdia de Deus desceu. Sabe por que Davi ele se tornou um grande rei? Porque Davi ele não teve medo quando se levantou um urso contra as ovelhas que ele cuidava, quando se levantou um leão. Davi não teve medo quando o gigante se levantou contra ele. Davi não teve medo quando Saul começou a perseguir a ele, mas Davi, ele continuou confiando no seu Deus. É aí que nós temos que aprender, que se nós não vigiarmos, os nossos inimigos vão nos jogar no chão. A história, pessoal, ela deixa claro que se não tiver luta no início, se a pessoa não tiver coragem de pagar o preço, a história fala do reino de Salomão. A história não diz que Salomão teve que lutar, que enfrentar grandes guerras, que enfrentar grandes batalhas para Deus engrandecer o reino dele. Mas a história diz que o reino de Salomão, o final do reino de Salomão foi um fracasso, foi uma vergonha, ele fazendo altares para Deus de Baal, porque ele não aprendeu o preço que tinha para chegar onde ele chegou. Davi, o pai de Salomão, lutou, guerreou, se manteve de pé, se manteve diante de Deus. Davi, todas as lutas que se levantaram, o Deus dele entregou nas mãos dele, e ele se tornou a menina dos olhos de Deus. O rei Salomão herdou a herança do seu pai,
um reino construído, herdou um império. Por ele não ter lutado, por ele não ter pagado o preço, ele não sabia o preço do reino que tinha na mão dele, e ele, por isso, não vigiou e jogou fora tudo, toda a glória, toda a honra e dignidade que esse Deus tinha dado para ele. Tu está vendo o perigo de quem quer adquirir riqueza sem pagar preço, sem saber o preço que tem? Está vendo o que acontece com as pessoas que muitas das vezes querem chegar ao ápice da vida, mas não querem pagar um preço para um dia dizer: eu sei como se conquista algo na vida e eu não posso dar mole para o diabo para que eu não volte à lama. Esse foi o grande problema do rei Salomão. Por quê, pessoal? Porque Salomão não soube quanto custava o início do reino dele, porque quem pagou o preço foi o pai pelo reino de Salomão. A ambição e a ganância de Salomão se tornou tamanha que toda a honra e toda a glória que Deus tinha dado para o reino dele não era o suficiente. Por quê? Porque ele não sabia quanto aquilo custava. Você quer ver quando um homem ou uma mulher vai dar valor àquilo que conquista e não vai jogar fora de qualquer maneira? Quando a pessoa aprende na vida que tudo tem um preço e o que a pessoa conquistou tem um alto preço que ela pagou. Está entendendo, pessoal? Porque tantas pessoas perdem as bênçãos de Deus para a sua vida. Muitos homens que um dia herdaram de pai e de mãe grandes fortunas, a maioria joga fora, porque não sabe quanto custa o preço que foi pago por aquilo que está na mão. Tu já parou para pensar que para você herdar o reino dos céus tem um preço, e um preço muito alto para a tua vida? O preço da renúncia, o preço de tomar decisões que vai mudar a tua história, o preço de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e saber que a partir do momento que você caminha com Ele, você não pode ter sombra de dúvida de que para você alcançar o alto objetivo da vida, que é vida eterna, você tem que ter renúncia, você tem que dizer não para muitas coisas na tua vida, você tem que renunciar à tua vontade, o teu querer. Você tem que entender que uma vida com Cristo se constrói diante de renúncia. É isto que muitas pessoas não querem fazer, renunciar. Vamos entender, pessoal, que para um dia sermos vencedor, nós vamos ter que ter coragem de pagar preço na vida que muitas das vezes nós não queríamos pagar. Até para herdar o reino dos céus tem que fazer isso. Provérbios 24, versículo 10. Se te mostras fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você se mostra fraco quando vem a luta, como você vai ser um vencedor? Se você se mostra desanimado, prostrado, tímido diante de uma dificuldade que se levanta, como você vai poder vencer? Como você vai poder ver a glória de Deus? Aqueles que se mostram fracos diante das lutas não tem fé, não tem força, não tem estrutura, e essa pessoa, o que vier, vai jogar ela no chão, mesmo que ela um dia chegue no topo, como Salomão fez. O reino de Salomão se transformou num reino de vergonha, porque Salomão não soube o preço que teve que pagar pelo seu reino, porque o reino de Salomão foi herdado do pai. Você tem que aprender, mãe, que você tem que clamar pela tua família e manter a tua fé e a tua perseverança no meio dos desertos da vida, no meio das dificuldades. Você não pode se entristecer porque você pediu hoje e Deus não fez ontem ou amanhã, porque tem pessoas que querem que Deus realize o pedido dela antes dela pedir. Tem pessoas que têm medo até de abrir a boca para falar com Deus e querem que Deus faça tudo na vida da pessoa. É assim ou não? Então é a hora de nós entender que não basta nós dizermos eu tenho fé. A fé é uma confiança, é uma certeza, é uma perseverança. E olha, pessoal,
desta fé depende a tua salvação, tá? Não pensa que você vai ser salvo de qualquer maneira. Não esqueça o que o Senhor Jesus disse, que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que não se esforçar não se apoderam dele. Ou seja, o reino de Deus, para entrar nele, não vai ser de qualquer maneira. O reino de Deus tem um preço, e os que não aprender a pagar o preço para herdar o reino de Deus, essas pessoas, elas vão se frustrar na sua caminhada com Deus, e no último dia vão ouvir uma palavra: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Porque a força delas era pequena, a fé delas era pequena, elas tiveram medo, na caminhada elas duvidaram, elas blasfemaram, elas reclamaram da sua caminhada, reclamaram do fardo, da cruz que estão carregando. Ah, pastor, mas eu não aceito tantas lutas na minha vida. Eu também não. Mas elas vêm e eu não tenho que questionar o meu Deus, nem reclamar. Eu só tenho que dizer: Senhor, eis-me aqui, e que se cumpra em mim o teu querer, em nome de Jesus. Pastor, eu quero muito um dia herdar a coroa da vida. Você vai ter que ter muita coragem para conquistar o que você quiser aqui e estar preparado para o último dia herdar a coroa da vida, porque senão nós vamos acabar perdendo até o direito da salvação. A mesma fé que salva é a mesma fé que cura, é a mesma fé que liberta, é a mesma fé que transforma a família, é a mesma fé que abre porta onde não tem porta. A fé que vai trazer a tua salvação é a mesma fé que você vai determinar que o milagre vai acontecer, e vai acontecer em nome de Jesus. Um dia vai acontecer. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode tirar a mão do teu projeto, do teu objetivo, e você vai ver que um dia aqueles que lutam vão se tornar um vencedor. Você quer se tornar um vencedor no ano de 2024 que está se aproximando? Você quer ver a glória de Deus na tua vida? Você quer ver aonde você colocar a mão em 2024, o milagre acontecer na sua vida? Se prepara nesse último dia do ano com essa convicção: meu Deus, eu vou manter a minha fé, a minha perseverança. Senhor, eis-me aqui, que as lutas venham, porque eu quero buscar a tua misericórdia para me enfrentar em 2024 essas lutas e me tornar um vencedor em nome do Senhor Jesus. É acreditar que o poder de Deus vai se materializar na tua vida, mas que você não vai se deixar levar, não vai se abater, não vai ficar dominado pela dificuldade que se impõe na vida, porque algo que você queria não aconteceu. Ou seja, para 2024 ser um ano de sucesso na minha e na tua vida, você não tem que ter medo de enfrentar a luta das últimas horas, do último dia de 2023, para você um dia ser um vencedor. É aí que está a diferença. Quem perde a confiança no seu Deus hoje vai perder a batalha do amanhã.